E aí, galera, beleza? Então, vamos continuar aí a nossa timeline do capitalismo, né? Então, continuando na segunda parte, agora a gente não tem mais aquela concentração de lucro que a gente tinha no capitalismo comercial ou mercantil, né? Focado em metalismo, comércio de especiarias, acúmulo de terras, né? Colonialismo e tráfico de escravos. Agora a coisa vai estar mais concentrada em quê? Nas indústrias, né? Por conta da Revolução Industrial no final do século XVIII na Inglaterra, que vai possibilitar um aumento na produtividade, né? Um aumento considerável na produtividade devido ao surgimento de novas tecnologias, né? Essas novas tecnologias vão ser não só no campo energético, mas também no campo da produtividade e também dos transportes. Tá? Por que isso tudo vai ser possível? Porque o capitalismo ele vai evoluindo de acordo com a concentração de riqueza que você tem do momento anterior. Então, você teve um acúmulo de riqueza muito grande no capitalismo mercantil, comercial, que possibilitou que o capitalismo evoluísse para esse segundo momento, né? A questão energética também é muito importante, como eu falei. Você vai ter aí de energia hidráulica, de carvão vegetal, você vai ter descoberta do carvão mineral, na sequência você vai ter descoberta do petróleo. Então são novas formas de energia que vão possibilitar uma produtividade maior, né? E aí as indústrias agora vão ter máquinas que vão trabalhar basicamente full time, né, por conta dessa nova energia, e vão poder aumentar muito a produtividade. Esse momento também ele é muito importante para a geografia porque ele coincide com o surgimento das grandes cidades, né, e o fenômeno da urbanização. Então o fenômeno da urbanização, a criação de grandes cidades, está diretamente ligado a esse momento da Revolução Industrial, né? Por quê? Porque você tem uma desconcentração, você tem um êxodo rural acontecendo, ou seja, uma população saindo do campo e indo para as cidades por conta das oportunidades que essas indústrias estão gerando. Ainda tem a questão da própria relação de trabalho, a relação de lucro, que ela vai se modificar na Revolução Industrial. Por quê? Porque você deixa de ter o trabalho escravo e passa a ter o trabalho assalariado. E no trabalho assalariado, quem puder estudar Marx, estudar um conceito dele chamado de mais-valia, você vai entender que o lucro do patrão ele está diretamente ligado à capacidade, né, que esse empregado tem de produzir para ele, né? E, obviamente, existe um conceito por trás que diz, né, se tudo aquilo que o capital produz é feito pelo assalariado, né, esse modo de produção deveria pertencer ao assalariado. Mas a gente sabe muito bem que não é assim, né, que a coisa funciona na prática. E aí o conceito de mais-valia ele mostra que, na verdade, um empregado ele ganha o seu salário, mas o seu salário é infinitamente menor à sua capacidade produtiva, ou seja, o que ele produz para o seu patrão é infinitamente maior, ou seja, o lucro é muito grande em relação àquilo que ele recebe. É por esse motivo que a gente costuma dizer que no capitalismo industrial a base do lucro está sobre o proletário, né? Lembrando que esse termo vem de uma época, né? Essa época, final do século XVIII, início do século XIX, onde não existiam leis que regulamentavam o trabalho nas indústrias. Então você tinha criança trabalhando na indústria, você tinha gestante, você tinha idoso, né? As jornadas eram muito maiores, então você não tinha uma preocupação, não existia essa organização ainda sindical que busca trazer uma segurança para o trabalhador na indústria. Então, os seus filhos eram sua riqueza, daí o nome proletariado, né?
contexto importante que a gente não pode esquecer é a questão do pós-guerra, né? Do início do século XX. Então a gente teve um período em que a indústria no mundo ela sofreu uma grande baixa, que foi no momento que você teve a Primeira Grande Guerra, né? E no início do século XX, você tem a figura de um cara chamado Henry Ford, que ele foi muito importante para a indústria da época, porque ele criou um método, né? Um jeito de se produzir, né? A chamada produção em série, foi criada por ele. A indústria automobilística, né, surgiu através dele, porque nessa época você teve a criação dos motores movidos a combustão. E essa indústria ela foi assim, revolucionária. Ela inclusive possibilitou a que fossem criados inclusive aviões, inclusive muito daquilo que foi produzido, material bélico que foi produzido na Primeira Guerra foi graças a essa tecnologia, né? Só que o que vai acontecer? Como toda guerra, a guerra vai provocar o quê? Além de muita baixa civil, você vai ter um acúmulo de produção. Por quê? Porque como economicamente a Europa ficou bem fraca, né? Os Estados Unidos também deu uma enfraquecida, o que vai acontecer? As empresas, as indústrias, vão acabar acumulando no final disso uma grande quantidade de produto, né? Porque o modelo fordista era um modelo que ele não previa o acúmulo de produção, sabe? Ele era um modelo muito bom para produzir, mas ele não previa, por exemplo, questão de excedente de produção, né? Quando você acabava produzindo demais e gerando um estoque muito grande. E sem contar que nessa época também, do pós-guerra, você tem a figura dos bancos. E aí a gente já tem um momento que já vai marcar basicamente a transição. Tanto é que você pode ver aí, ó, uma linhazinha a partir de 1920, né, a década de 20. O final da década de 20 vai marcar uma transição do segundo momento do capitalismo, que é o capitalismo industrial, para o chamado capitalismo financeiro. Porque você vai ver os bancos aí entrando como grandes atores, porque vão ser eles que vão injetar dinheiro para que as indústrias pudessem se remontar. Então, galera, por conta desse momento, né, em que os bancos vão assumir um protagonismo, né, de reestruturar a indústria que estava muito abalada por conta da Primeira Guerra Mundial e salvar, né, muitas dessas indústrias que estavam já entrando em processo de falência, e que também vai se abrir uma nova possibilidade, porque os bancos agora vão enxergar através dos seus produtos uma possibilidade de lucro. Os caras pensaram assim, pô, vender dinheiro dá dinheiro, né? Então você vai passar a ter um novo momento em que eles vão obter lucro através de transações bancárias, né? Através de emprestar dinheiro, né? Você bota uma taxa ali e ganha um lucro em cima daquele dinheiro. Isso que vai marcar a transição do capital industrial, né? Ou seja, o capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Por quê? Porque as próprias indústrias elas não vão deixar de existir, muito pelo contrário. Elas vão ampliar os seus negócios, possibilidades de lucro, né? E sobre a crise de 29 eu não vou falar nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo somente sobre a crise de 29 e lá a gente aborda esse assunto, beleza?